Em mais uma madrugada no meu quarto de guerra, eu me prostro ao Senhor para falar das palavras de vida eterna, para exaltar o nome daquele que sempre está acima de tudo. Em o nome de Jesus, eu declaro que no clamor da madrugada de hoje, as palavras do Senhor sejam eficazes para a sua vida e a minha, de modo que o Senhor esteja aclarando as nossas mentes, alinhando os nossos propósitos, fazendo cessar toda a guerra. Diante de todas as situações em que estamos vivendo, do mundo que está incerto, falando de finanças, políticas, de todas as ordens, nós notamos que muitos estão pensativos, inseguros. Mas o Senhor colocou em meu coração Davi, a história de Saul e Davi, a guerra que era constante contra os filisteus, o reinado de Saul. Ele tinha 30 anos quando ele se tornou rei. Reinou por 42 anos. Foi o Senhor que fez com que Saul chegasse lá. Ele foi ungido para estar naquele trono. Ele sabia que devia, a todo instante, honrar o nome do Senhor, nas suas atitudes, nas suas ações, pensando sempre no coletivo. E dali, como está em 1 Samuel 13, 14, chamou a atenção. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou este homem para um líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus, em o nome de Jesus, Senhor, te peço, Pai, que tenhamos os nossos olhos voltados a Ti, que não coloquemos o nosso desejo, as nossas vontades no lugar da Tua vontade. Aos olhos do Senhor, meu Pai, Davi era um homem escolhido para ser um líder, um futuro rei, um homem segundo o Teu coração. Davi era o mais jovem dos filhos de Jessé. Davi tinha um coração disposto a aprender, a mudar, a se render a Deus. Davi confiava plenamente nas misericórdias do Senhor. Davi amava o Senhor acima de todas as coisas. Mas ele não tinha a força dos outros filhos. Ele não tinha a formosura que os outros filhos tinham. Mas dentro dele havia aquilo que agradava imensamente o coração de Deus. O Senhor foi quem rejeitou Saul, que era alto, forte, imponente, e escolheu Davi, que era um pastor de ovelhas. Foi o Senhor que mandou Samuel ungir Davi como um rei. É o Senhor que tem tudo em suas mãos. Davi foi a escolha segundo o coração de Deus, não pelo povo. Ele não foi colocado ali naquela condição porque amigos, contatos, network havia naquele tempo. Não, foi o próprio Deus que fez todas as coisas.
Quando Saul foi escolhido como rei, Saul atendia tudo aquilo que as expectativas humanas pediam. Ele era bonito, ele era forte, ele era imponente, ele era um líder maravilhoso aos olhos do povo. Mas ao que está em 1 Samuel 13:14, Deus diz que rejeitou Saul e escolheu um homem segundo o seu coração. Anamai de ressobe remanchou dirias. Quantas das vezes nós não somos aqueles que a popularidade, que os abastados de posse, de bens, de fama, de dinheiro nos escolhem? Mas Davi era um homem comum, que pastoreava ovelhas, que vivia um povoado simples demais. Deus conhecia Davi profundamente e sabia o que ele amava. E o que ele amava era Deus, o Deus em que ele confiava. Davi não serviu a Deus em momentos isolados, mas adorou ao Senhor. Adotou o Senhor como um jeito de viver em que ele não se enxergava de outra maneira. Davi foi escolhido pelo Senhor para reinar de acordo com a vontade divina e não segundo os corações e os padrões humanos. Nós sabemos que Davi também cometeu erros graves, pecados, mas Davi foi sincero quando reconheceu o seu erro. Ele não culpou ninguém, ele se arrependeu pelas suas falhas e o Senhor o perdoou. Eu peço ao Senhor nesta madrugada, que assim como o Senhor tem o poder de todas as coisas e sobretudo, que o Senhor possa nos fazer entender quais são as nossas fraquezas, porque o Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado, porque o Senhor é o Deus que nos fará ser fortes para não ganhar forças ao pecado, nem nos acostumando em satisfazer o desejo da nossa carne. Mas é o Senhor que nos constrange com amor, para que a nossa fidelidade seja a Ele de maneira incontestável. E eu peço que o Senhor nos permita nos manter fiel a todo tempo, nas nossas atitudes, nas nossas passadas pisantes pela terra. Senhor, nos sonda, nos faça obedientes, Pai. Queremos ter a dependência em obediência ao Senhor, porque a obediência agrada o teu coração. Não queremos ser como Saul, persistentes em desobediência, fazendo com que houvessem guerras e guerras, corpos e corpos sendo retirados de vidas por conta de desobediência. Que o Senhor esteja nos abençoando nesta madrugada, para que grandes coisas possam acontecer. Que o Senhor esteja nos permitindo caminhar segundo a vontade do Pai. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é o mestre dos mestres, Senhor por excelência. Que sejamos verdadeiros adoradores, que nos alegremos a cada momento em cumprir a vontade do Pai. Que nós reconheçamos e nos arrependamos dos nossos pecados. Que nós, a cada dia, demonstremos a nossa fé ao Senhor. Deus é fiel. O Senhor nos capacita, nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá intrepidez, ousadia, valentia.
E eu peço, em o nome de Jesus, que o Senhor não se envergonhe de nós, que o Senhor esteja se orgulhando das características que estamos traçando para seguir a partir deste momento. Davi foi um verdadeiro adorador, um guerreiro, um músico, um compositor. Ele foi pastor, ele foi um amigo leal. Ele triunfou sobre os inimigos, ampliou o reino, fama, transcendeu gerações. Que o Senhor esteja nos fazendo perceber que a obediência é melhor do que sacrificar. Que o Senhor possa se agradar de nós, da maneira em que vivemos, vendo a cada momento rejeitarmos aquilo que é pecado, aquilo que é mal. Que o Senhor nos blinde, que o Senhor nos faça mais que vencedores, que o Senhor tenha orgulho das nossas atitudes, que sejamos um bom testemunho nesta terra e que o nosso coração seja como o coração do Senhor. Eu peço, nesse novo dia chamado hoje, que o Senhor esteja removendo de nós tudo aquilo que diz respeito ao Senhor, mas que as mudanças, as pequenas que são as mais difíceis, possam acontecer. E que o velho se faça novo. E que nós vivamos o melhor desta terra. Deus, em o nome de Jesus, nos quebrante, nos faça humildes, nos faça sentir o cheiro do pecado à distância, que nós tenhamos uma visão diferenciada, uma visão de águia a partir deste momento, que nós reconheçamos o Senhor como o único, suficiente Salvador, e que não rejeitemos aquilo que o Senhor tem dedicado a nós. E como o Senhor nos escolheu, que não sejamos substituídos por conta das más decisões, atitudes, escolhas, para que o inimigo não tripudie contra nós. E aquilo que é nosso por direito não seja perdido pela tolice das nossas próprias atitudes. Eu declaro que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós venceremos com Cristo. Em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus.